Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, todos os amigos, você que está aí do outro lado assistindo, né? Essa noite, o culto de gratidão ao Senhor. Nós queremos te convidar, e eu quero te convidar a parar tudo que você está fazendo, tirar esse minuto com o Senhor, com a sua família, para que nós possamos falar do Senhor Jesus, para que a gente possa conhecê-lo um pouco mais e cultuá-lo, né? Mesmo que dentro de casa. Hoje está um dia chuvoso e nós estamos aqui na nossa sala, mas estamos anunciando a palavra do Senhor. E eu queria começar com uma palavra que Paulo disse à igreja de Filipos. Ele diz no capítulo 1, versículo 6, que ele estava convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para completá-lo até a vinda do Senhor Jesus. Paulo estava dizendo de algo que Deus havia começado naquela igreja, de algo que Deus havia começado na vida daqueles irmãos e daquele processo que Deus estava completando e que ele iria completar. E ainda hoje, nos dias de hoje, Deus completa tudo que ele promete na nossa vida. Ele tem promessas e ele trabalha para que essas promessas se cumpram. E nós também devemos dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa vida, entregar o nosso coração para que aquela obra que Deus começou, ele possa concluindo. Então, parar um tempo para estar com o Senhor, num culto, no dia a dia, né, nas suas devocionais, nos seus momentos íntimos com o Senhor, de estudo da palavra, isso é algo que nós devemos fazer para que a boa obra do Senhor se complete nas nossas vidas. Então, eu quero te convidar hoje, através dos louvores, através da palavra ministrada pelo pastor, a se colocar neste lugar de crescimento, de conhecimento da palavra. E nós vamos iniciar então orando ao Senhor e agradecendo. Senhor, nós queremos lhe agradecer, ó Pai, por esse momento, por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Obrigada porque em meio a qualquer circunstância nós estamos aqui para adorar, engrandecer o Teu nome. Obrigada porque existe uma tecnologia hoje que nos faz alcançar vidas do outro lado. E eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja com eles também, com todos eles, que o Senhor tenha liberdade para agir nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente possa entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Pai. Muito obrigada pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nós. Complete tudo que o Senhor começou em nome de Jesus. É a oração que eu te faço. Amém. E nós queremos agora então convidar o Marcelo, nosso irmão amado Marcelo, para que possa continuar este culto louvando o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar, e invocá-lo enquanto Ele está perto. Nós vamos então cantar: Eu te busco, eu te procuro, ó Deus.
Deus, né? Vamos cantar ainda, finalizar esse momento, declarando assim, que porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Fique atento, né? Deus vai usar o pastor Leomar Paixão para falar ao teu coração. Fique atento e ouça a voz do Senhor através do seu servo. Amém. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero saudar você que está aí no Facebook, nos acompanhando, você que está no Instagram, você que está no YouTube. Deus te abençoe. Obrigado pelo seu comprometimento. Obrigado por você estar nos acompanhando. Eu gostaria de mandar um grande abraço, um beijo, um ósculo santo para minha querida prima Cíntia, que fez aniversário agora no dia 20, e para todos os aniversariantes aqui da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, que fizeram aniversário esse mês. Não vou citar o nome dos aniversariantes para acabar não esquecendo alguém. Mas Cíntia, minha primona, fez aniversário agora dia 20 aí em Salvador. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, muitos anos de vida, viu? Para você e para todos os aniversariantes da nossa igreja e para todos os aniversariantes aí que porventura esteja acompanhando o nosso canal e também fez aniversário por esses dias, tá certo? Muito bem. Na mensagem do Senhor, na reflexão desta noite, eu gostaria de te desafiar a olhar para um texto que tem aqui na Palavra de Deus,
que talvez você nunca fez esse exercício que a gente vai fazer hoje. Talvez você sempre olhou para este texto com um olhar mais comum, né? Um olhar que não permitiu você observar um pequeno detalhe que eu gostaria de te convidar a observar nesta noite. Na mensagem de hoje eu gostaria de refletir no tema o julgamento da rainha Vasti. Eu gostaria de te convidar a sentar no trono de justiça hoje. Não no trono de justiça de Deus, mas um trono de justiça humano mesmo aqui. Para que a gente possa retomar a história da rainha Vasti e então possamos julgá-la com este novo olhar que nós vamos ter hoje. Tá certo? Bem, só fazendo uma introdução aqui. Veja bem, quando nós pensamos no livro de Esther, que é onde está narrada a história lá da rainha Vasti, do rei Assuero, de Esther, de Mordecai, de todos eles, quando nós pegamos o livro de Esther, a primeira coisa que a gente lembra logo é de como Esther foi usada por Deus para livrar os judeus da morte. Ou também logo lembramos de Mordecai, o primo dela que a criou como se fosse o próprio pai, porque Esther era órfã. A gente lembra também de Mordecai ali pelo fato de ele ter assumido a paternidade de Esther e ter sido uma bênção na vida dela. Sim. Ou a gente lembra como Amã, que foi aquele inimigo de Mordecai. Ele foi um inimigo cruel e ele tramou, e ele conspirou contra os judeus e contra o Mordecai. Talvez, quando a gente olha para o livro de Esther, os 3 primeiros que a gente lembra é este. Mas nessa noite eu gostaria de fazer uma justiça com vocês a esta pessoa chamada Vasti. Eu estou falando dessa rainha, e falando dessa rainha, eu quero convidar você a sentar no trono de justiça e tentarmos defender ou julgá-la de uma vez. Em algum momento você já parou para refletir nas reais razões que levaram Vasti a desobedecer a ordem do rei Assuero, ou Artaxerxes, como também pode aparecer, né? Ou rei Xerxes, como pode aparecer em algumas traduções? Em algum momento você já parou para pensar? Talvez a primeira coisa que a gente lembra é que ela desobedeceu o rei, né? Talvez seja essa uma quarta coisa que nos faça lembrar do livro de Esther, a desobediência da rainha. Mas alguma vez você já parou para pensar por que ela fez isso, nas reais razões? Bem, quem era o rei Xerxes? O rei Xerxes, ou Assuero, era um rei muito poderoso. Ele reinava sobre 127 províncias, que ia desde a Índia, na época, até a Etiópia. E o seu palácio ficava numa cidadela chamada Suzã. Aconteceu que, estando ele no 3º ano do seu reinado, ele resolveu convidar todos os nobres daquela época, de todas as suas províncias, para uma festa. E ele chamou todos ali. Não esqueceu de nenhum dos nobres da sua época. A festa durou 180 dias. Ou seja, 180 dias, fazendo as contas aí, durou 6 meses. Imagine essa festa, com líderes militares, com príncipes das províncias, com os nobres da sua época, as pessoas mais ricas ali de todo o seu reinado. 6 meses de festa. Você já imaginou o que é isso? Imagine aí um carnaval que duraria 6 meses, sem parar. Pois é, foi o que aconteceu ali com o rei Xerxes. Ele chamou todas essas pessoas e deu uma festa que durou 180 dias, ou seja, 6 meses. E durante esse tempo, o que é que o rei fez? Se você pegar o livro de Esther e ler, logo no capítulo 1, você vai ver toda essa história. Eu estou resumindo para poder não precisar ficar lendo toda a história para você.
que é que o rei fez nesses 6 meses de banquetes e banquetes e banquetes que ele deu? Ele mostrou para todos esses convidados todo o seu reino, toda a sua glória. O rei Xerxes era muito poderoso, muito rico, muito respeitado na sua época. E naqueles 6 meses foi exatamente o que ele fez. Ele mostrou todo o palácio, mostrou todo o tesouro, mostrou todas as províncias para aqueles que não conheciam. Ele mostrou todo o seu esplendor. Muito bem. Passados 6 meses, o que é que aconteceu? Ele deu uma outra festa. Só que esta festa, ele deu... eu acredito que... Como é que eu poderia te dizer? Essa festa que ele deu de 7 dias foi mais fechada. Essa é a palavra. Foi uma festa mais restrita. Pronto. Uma festa mais restrita. Essas pessoas que estavam na festa ali, dos 7 dias, provavelmente aqueles que estavam dos 6 meses, voltaram para suas províncias, foram embora. Essa de 7 dias foi uma festa mais restrita. Foi mais para quem era ali de Suzã. Só que todos foram convidados. E a festa foi dada ali dentro do jardim, dentro de uma área que eles tinham lá no seu palácio. E estavam ali pessoas ricas e pessoas pobres. O rei fez questão de convidar do mais nobre da sua província local ao mais humilde. E algo interessante que o texto diz é que ele deu ordens para todos os garçons, vamos dizer assim, todos os serviçais, todos os mordomos, para que servissem vinho à vontade. Interessante é que eles também serviam vinho em taças de ouro, em diversas taças de ouro. E o rei deu ordem para que eles deixassem as pessoas beber o quanto quisessem. O texto diz até que o rei fez isso por sua generosidade. Muito bem. Aí, essa festa parecia que ia selar a festa anterior, que durou 6 meses, né? Parecia que essa de 7 dias foi assim para selar aquela festa anterior. No sétimo dia desta festa, foi então que o texto diz que já alegre de tanto vinho, né? A gente poderia dizer que já bêbado, já virado de tanto vinho, foi que ele mandou chamar Vaste. Foi que ele convidou a sua esposa. Muito bem. Onde estava Vaste em toda essa história que ela não aparece aqui? Se você ler na sequência do capítulo 1, você vai descobrir onde ela estava. Vaste estava dando uma outra festa, fazendo sala, dando atenção a todas as mulheres que estavam na festa, a todas as mulheres dos nobres que estavam na festa com o rei. Ou seja, a festa foi dividida entre homens e mulheres. O rei ficou com todos os convidados do sexo masculino e todas as esposas desses nobres, desses homens, ficaram com a rainha Vaste. A rainha Vaste, então, fez sala e fez ali o seu banquete com a mulherada ali também. O fato é que no 7º dia da festa, que durou 7 dias, que parecia selado, 6 meses, já bêbado, o rei, então, decidiu convidar Vaste. E foi aí que ela disse não. Vaste disse que não ia ao encontro do rei. Muito bem. Essa atitude de Vaste abalou 6 meses de festa, abalou 6 dias ou 7 dias de festa, e o rei ficou muito furioso. E aí ele tomou uma atitude. E essa atitude, sim, eu quero ler com você. Está lá no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 ao 22. Olha o que é que o rei fez. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios, que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Quem foram esses 7 homens? Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. Pronto. O rei mandou chamar esses 7 homens que eram entendidos da lei, né, da época,
eram os 7 mais importantes que tinham e eram os mais próximos a ele. Eles tinham acesso direto ao rei. E ele então resolveu se aconselhar com estes homens. Bem, então o rei fez a seguinte pergunta: de acordo com a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei, transmitida pelos oficiais. O rei mandou que uns oficiais fossem lá buscar Vasti, e quando os oficiais voltaram, trouxeram o recado de volta que ela não viria. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres, os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim, meu rei. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais apareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a postura ou a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Muito bem, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o rei ficou furioso e perguntou o que deveria fazer. Os seus nobres deram a ele o conselho de destituí-la do reinado, do seu cargo de rainha. Eles pediram para que ele tirasse a coroa da sua esposa. Eles orientaram que ele escolhesse uma outra rainha no lugar de Vasti. E assim foi feito. Foi baixado o decreto, ele fez lá o decreto dizendo que era o que deveria acontecer. A preocupação de Memucã era com o que aquele exemplo poderia proporcionar. Todas as mulheres poderiam ganhar pompa, né? Hoje, no nosso debate social de hoje, as mulheres chamariam isso de empoderamento, né? A rainha deu empoderamento a todas as mulheres. E então poderia se causar um caos com as mulheres desrespeitando seus maridos. Então, o rei enviou esse decreto e no final do decreto ele disse que todo homem, olha só, todo homem deve mandar na sua própria casa. Antes de você tirar as suas conclusões aí, espere a mensagem até o final para que você possa chegar no mesmo denominador junto comigo, tá certo? Bem, esta foi a atitude do rei, mas em algum momento você pensou por que ela desobedeceu o rei? Por que ela não foi? Bem, quando eu me debrucei sobre este texto, eu tentei me colocar no lugar de Vasti, ou olhar para Vasti, ou Vasti, como alguns gostam de chamá-la, e olhar para a situação por completo. Olhar para a cultura da época, olhar
para a sociedade da época e tentar imaginar o porquê da atitude de Vasti. E aí eu chego às seguintes possibilidades. Olha só, pode ser que Vasti realmente não quis ir por pura vaidade. Pode ser. Como assim, pastor? Pode ser que os mais nobres já tinham ido embora, que estavam na festa dos 6 meses, lembra? Pode ser que os mais nobres já tinham ido embora. E aí o rei só lembrou de chamar ela quando já estava na festa mais local, em que talvez ali ela já conhecesse todo mundo e ela fosse conhecida por todos, então ela talvez não fez tanta questão de aparecer numa festa, digamos, mais simples, mais local. Ela de repente ficou chateada porque queria ir ser apresentada para as pessoas que ela talvez não conhecesse, as pessoas mais distantes, de províncias mais distantes, ou pessoas mais importantes do que aquelas que estavam ali naquela de 7 dias. Pode ser que foi isso. Mas também pode ser que ela ficou com raiva do rei, porque ele só chamou ela no dia que já estava bêbado, no dia que já estava alegre, no dia que já estava fora do seu juízo comum. Uma pessoa, quando está bebendo, ela fica alterada e talvez ela tenha suas razões, talvez o rei tinha algum comportamento lá, nada agradável, quando ficava virado ali de tanta bebida. Talvez ela tenha rejeitado inteiramente por isso. Possa ter perguntado ali para os oficiais e eles disseram, o rei já está bem alegre, né? Que a gente chamaria hoje de bêbado. E ela então, então não vou não, eu já sei como é que ele é bêbado. Talvez pode ter sido isso. Ou pode ser então que ela não queria ser vista como um objeto de desejo para um monte de homens bêbados. Pode ser que ela não quis ser vista ali como um objeto do rei. Porque a Bíblia diz, a narrativa aqui do capítulo 1, que a Vasti, ela era muito bonita. Ela era uma mulher muito atraente. E imagine uma mulher numa festa que está cheia de homens. Imagine essa situação. Ela indo sabendo que o marido já está também para lá de Bagdá. Então talvez ela pode ter dito, eu não quero ir para lá ser objeto de um monte de homem bêbado. Até porque tem homem que quando bebe fica muito ousado, fica muito para frente, como diz o capixaba, né? E ela tendo que dar a mão para cumprimento a tanto homem, ficar babando ali na mão dela, né? Aquela coisa horrível. Então talvez ela quis evitar isso aí e por isso ela disse não. Ou simplesmente que ela preferia ficar com as mulheres. Talvez aquelas mulheres dos 6 meses já tinham ido embora, mas outras daquela festa de 7 dias também ficaram com ela. Ela também, de repente, preferiu ficar com as mulheres. Ela disse, não, eu vou ficar aqui com as mulheres, porque aqui o papo é mais agradável, aqui eu fico mais à vontade, e lá eu não vou ter que... E aqui eu não tenho que ficar cumprimentando um homem bêbado, lambuzando minha mão, ou me desejando como mulher. Então, é melhor ficar aqui. Diga ao rei que eu não vou, não. Mas, sendo qualquer uma dessas opções, meus queridos, o que é que o rei poderia ter feito? Seja lá qual foi dessas suposições que eu coloco aqui, o que era que o rei poderia ter feito? Se ele realmente tivesse um pouquinho de bom senso. Bem, o rei poderia ter dito para os seus nobres que a rainha estava indisposta e estava cansada de estar ali, né, atendendo as mulheres deles e ficaria para uma próxima oportunidade para que eles conhecessem ela de perto. Mas não. Foi melhor para o rei ouvir as instruções do seu servo lá, o Memucã, de um daqueles sábios, que deu a ele uma ideia de colocar a rainha Vasti à prova, destituindo ela do seu reinado, da sua posição de rainha. Mas o rei não ia ficar sem rainha. Se você ler a história narra e conta que ele também escreveu outras cartas pedindo para que todas as meninas lá, as mais belas das províncias, se apresentassem ao rei
para que o rei então escolhesse qual que ele a mais a teria aprovado. E aí, dentro desse balaio todo, é que foi a nossa querida Hadassa, que depois passou a se chamar e conhecida, e levou até o nome dela aqui, o livro, Esther. Mordecai orientou ela que se apresentasse como Esther, e assim foi. Aí vocês leem a história que você vai compreender um pouco melhor e vai ver a questão da conspiração, como é que o Hamã foi uma pedra no sapato de Mordecai, mas você também vai ver como é que Deus fez deu um grande livramento para aquelas pessoas. O fato é que, como exemplo para todas as mulheres, com a sua atitude machista, o rei preferiu perdê-la, destituindo ela da coroa, e em seu decreto disse: todo homem deve mandar em sua própria casa. Olha só, pessoal, o que acabou com o casamento do rei Xerxes e a Vaste, o que destruiu o relacionamento deles e o que fez com que ela perdesse a coroa, não foi a desobediência de Vaste, não foi a atitude dela de rejeitar o convite do rei, foi o machismo dele, foi o machismo de Xerxes que acabou com aquela família, porque ele poderia muito bem ter dado uma desculpa qualquer. Quer ver que isso é tão certo que lá na frente, você parar para observar, Esther fez algo muito parecido. Esther, quando foi lá para convidar o rei, para dar um banquete para o rei, ela convidou o rei, convidou Amã também, e depois ela foi e fez o pedido para o rei. Vocês leem a história, vocês vão ver. No dia que ela foi, ela não poderia ter ido. E se o rei não estendesse o cetro dela para ele, uma espécie de cajado de ouro assim, ela também poderia ter sido destituída e até morrer pela sua atitude. Só que o rei estendeu. Algo que ele também poderia ter feito por Vaste. Bem, o que destrói esta família é o machismo, não é a desobediência. Depois desse episódio, a gente nunca mais vê falar de Vaste. Eu suponho que talvez ela tenha se mudado dali e tenha ido embora para uma província bem distante. Porque imagine você agora tá acostumado a ver a sua rainha e quando ela passar, todo mundo fazer aquela reverência, aquela coisa toda. E agora aquela rainha é uma mulher comum que está na feira, que vai levar um sapato no sapateiro, que está ali na comunidade. Eu acho que isso não foi uma coisa que ela talvez tenha administrado bem ou quis passar por esse processo. Então, eu acredito, até pelo fato de não ter narrativa nenhuma mais dela, que ela deve ter ido embora para bem distante e ter recomeçado a sua vida. Mas o nosso Deus, que ama transformar a maldade em bondade, ele transformou toda essa história. E foi por causa da saída de Vaste que Esther chegou lá no trono e por intermédio dela Deus livrou os judeus da morte pelo decreto de Amã, se você ler a continuidade aí da história. Bem, para nós finalizarmos, eu gostaria de refletir com você na última frase do decreto. Para finalizarmos, eu gostaria de refletir com você na última frase do decreto, que dizia: todo homem deve mandar em sua própria casa. O que é mandar em sua própria casa? O problema é como o homem recebe isso. Imagina todos os homens daquela época. Na época, as mulheres, coitadas, já viviam na sola do sapato dos seus maridos, ainda ouvindo do seu próprio rei, e este pronunciamento deve ter se achado muito mais, não é? Nossos dias é bem parecido isso. Como é que você, meu querido, como é que você, meu irmão, você que me ouve, entende isso de você deve mandar em sua própria casa? Veja bem,
Mandar em sua própria casa deve ser no sentido de direcionar e não só de dar ordens. Há homens que entendem que mandar na casa é que ele que manda em tudo ali, as coisas só acontecem se for com a autorização dele. O filho para levantar tem que pedir, para sentar tem que pedir, a mulher para ir na padaria tem que pedir, para voltar tem que pedir. Ou seja, mandar é dar direcionamento, querido. Mandar não é dar ordens, não. Mandar deve ser no sentido de a mulher ter no homem o seu porto seguro. Existem mulheres que quando olham para os seus maridos não encontram o porto seguro que ela precisa. O papel tem se invertido. É o homem que encontra na mulher o porto seguro. Sim, tudo bem, o homem encontrar na mulher o porto seguro, mas ela precisa encontrar primeiro. É nesse sentido que você tem que entender mandar em sua própria casa. Outra coisa, mandar em sua própria casa deve ser no sentido do homem ser provedor de tudo. Não é a mulher que deve prover, é o homem que deve prover. Ah, mas agora direitos iguais o quê, varão? A mulher já nos ajuda muito. A mulher, quando sai de casa para trabalhar, qual é o intuito dela? É de nos ajudar. Se fosse assim, se é para você mandar nesse sentido pejorativo, sua mulher não era para dar um prego na barra de sabão. No entanto, ela trabalha tanto quanto você, e eu conheço, e você conhece mulheres que trabalham ainda muito mais do que os seus próprios maridos, do que aqueles que querem mandar nas suas próprias casas. Esse mandar aí é conjunto, gente. Homem e mulher dentro de casa devem ter um total consenso. Não precisa um mandar mais, não precisa um gritar mais do que o outro. Acabou isso é coisa do passado. Esse machismo aí tem destruído as famílias. Olha, enquanto o homem pensar que mandar é ele dar as ordens, enquanto o homem pensar que mandar é ele ter a palavra última de todas as coisas, nada passa ali se não for por ele, enquanto o homem entender com essa mentalidade medieval que mandar é isso, vai sofrer os dois. Vai sofrer ele e vai sofrer a mulher. Só que vai sofrer muito mais a mulher, porque ele nunca terá uma mulher plena. Ele nunca terá uma mulher feliz. Ele terá uma mulher oprimida. Ele terá uma mulher que parece que não é uma relação de marido e mulher. Parece que é uma relação de escrava e senhor. Parece que é uma relação que é só de cima para baixo. A ordem é só de lá para cá. Acabou isso, varão. Acabou. Se liberte disso. Você precisa estar afinado com sua mulher. Mulher, você precisa ser companheira do seu marido, para que juntos vocês possam gerir a família. Eu sempre digo para você que o homem é o chefe da família. Ele é o sacerdote do seu lar. Por que o sacerdote? É porque ele vai buscar a orientação do Senhor, para que possa guiar o seu pequeno rebanho aí, sua esposa e filhos. Mandar não é no sentido pejorativo. Mandar aí é no sentido de sua mulher sentir em você ou ter em você um porto seguro. Mandar aí é você saber direcionar, apontar os caminhos para sua família. Mandar aí é aquela diferença de líder e de patrão. Existem homens que querem ser patrão. Como é que é isso? Existe aquele patrão, ou existe a pessoa que quer ser como patrão, por quê? Porque o patrão é aquele que todo mundo tem medo. Todo mundo faz o que ele quer, por quê? Porque ele é o patrão, senão ele não vai pagar, senão ele vai me despedir. Mas essa ideia de patrão, para um bom entendedor hoje, para um bom empreendedor, acabou. Hoje você precisa ser líder. Porque o líder é aquele encarregado que tem a capacidade de fazer com que todos os seus liderados façam o que ele quer, mas todo mundo querendo fazer. Mandar aí na sua casa, varão, homem que me ouve, é nesse sentido. Mandar aí é fazer com que todos façam na sua casa o que você quer que eles façam,
mas todos eles querendo fazer, todos eles sendo parceiros seu, todos eles amando você, todos eles concordando com você, sabendo que você realmente é direcionado pelo Senhor. Tá certo, meu querido, minha querida? E assim nós finalizamos a mensagem desta noite. Eu agradeço a você pela sua atenção, te desejo uma boa semana, espero que você possa ter entendido a profundidade desta mensagem, tá certo? Vamos orar, finalizando o nosso culto? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos direciona, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir. Abençoa, Senhor, cada lar, cada marido, cada esposa que ouviu esta mensagem, para que um não esteja debaixo dos pés do outro, mas que possam estar lado a lado, de mãos dadas, fazendo cada um o seu papel, estando na mesma direção. Qual direção? A direção do Senhor, a direção que o Senhor proporciona para a família. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra e te peço que o Senhor possa aplicá-la em cada coração que ouvir. Assim eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Maravilhoso louvar a Deus, então vamos cantar, dizendo que nada nos separará, né, do amor dele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Coloque a sua mão agora no seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada
Amém. Deus abençoe a todos nós.